Bom dia, irmãos! Sejam bem-vindos para mais um EBD. Hoje nós vamos falar sobre salvação. E pode ser que você esteja um pouquinho confuso com o título dessa lição, que é Desenvolvendo a Salvação. Porque por muitas vezes, tanto nas lições que eu dou aqui pelo YouTube, como nas lições que nós tínhamos presencialmente na igreja, nós já entendemos que o conceito de salvação é um conceito que está ligado à ação de Deus, não à nossa ação. Então, não existe uma forma da pessoa desenvolver a salvação. Há uma frase muito simbólica sobre isso que diz assim: não há nada que você possa fazer para que Deus te ame menos e não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais. Mas apesar do título da mensagem dar a ideia da possibilidade do desenvolvimento da salvação, quando nós nos aprofundarmos nesse estudo, os irmãos vão ver que a revista também entende a salvação desta forma, como um ato gracioso e misericordioso de Deus para com a humanidade, sem a nossa intervenção. Então, para começar a pensar um pouquinho, nós vamos para a introdução da lição. É esse primeiro momento, né? E a primeira coisa que a revista faz questão de ressaltar é a importância da mensagem da salvação. Se os irmãos forem alunos assíduos da EBD, vão se lembrar que quando a gente estudou o livro Nasce uma Igreja do pastor Ed Renekiewicz, o capítulo 2 era um capítulo que falava sobre a centralidade de Cristo, a centralidade do sacrifício de Cristo, a centralidade da cruz de Cristo na formação da igreja e no processo da nossa justificação. Então, a primeira coisa que a revista faz é nos relembrar da importância da centralidade de Cristo, a importância da mensagem da salvação. É nos chamar a atenção que neste momento que nós estamos vivendo, que é um momento que a gente tem acesso a várias informações, que a gente tem tecnologias que podem melhorar o culto, deixar o culto mais dinâmico, mais fácil de acompanhar, a gente pode acabar desviando o nosso foco para aquilo que realmente é importante, que é a mensagem da salvação, é o evangelho das boas novas. Isso é a centralidade da nossa vida, isso é a centralidade da igreja. Então, logo de início, o que a revista faz é: irmãos, prestem atenção. Para a gente conseguir prosseguir para o alvo, a gente tem que ter muito claro na nossa mente qual é o nosso princípio, quais são os nossos princípios. E o que inicia a carreira, o primeiro passo é a centralidade do papel de Cristo, é a mensagem da salvação, é a boa nova do Evangelho. É isso que é a centralidade. É o nosso princípio, é o nosso meio, é o nosso fim, é o nosso norte. Então, a gente precisa rememorar, recordar a importância da mensagem da salvação, porque o mundo não precisa de outro recurso. A mensagem da salvação, a mensagem da cruz, como nós dissemos naquela lição, ela é suficiente, tanto é que ela é sem texto. A mensagem da cruz quase não tem texto, porque ela é tão poderosa que ela não precisa da linguagem. Aquele ato sacrificial de um amor tão profundo, tão extenso, tão intenso, ele não precisa nem da palavra. E é isso que a revista está nos chamando a atenção. Lembrem-se sempre do que é mais importante. O que é importante, o que é essencial, é a centralidade da cruz de Cristo, é a centralidade de Cristo, é a mensagem da salvação, é a esperança que vem com a boa nova do Evangelho, é o amor que vem com a cruz de Cristo para a nossa vida. Isso é a mensagem da salvação. E a gente precisa relembrar isso sempre, para a gente conseguir compreender que a graça que é derramada sobre nós, ela não é grátis.
Que conceito paradoxal, né? Quando a gente ouve é de graça, é grátis, não há um preço a ser pago. Mas a gente não pode cair no perigo da compreensão dessa graça barata, né? Desse viver descompromissado com o processo da nossa dimensão espiritual. Então, a revista tem muito claro o entendimento de que a salvação ela não depende da ação humana. A salvação é a graça de Deus derramada sobre as nossas vidas. É a possibilidade de restabelecermos a nossa conexão, o nosso relacionamento com Deus. É reconectar, é religar, por isso nós nos reunimos e pensamos e existimos através da religião. Religião quer dizer religar. É a possibilidade de religar a minha humanidade com Deus, com o divino novamente. Por conta desse sacrifício que me justificou, que me purificou, que me tornou apresentável diante de Deus. Então a gente não pode cair no perigo da graça barata, da graça que não cobrou um preço, da graça que não precisou ser paga. Porque a Bíblia é muito clara, ela diz todas as cédulas que iam ser protestadas contra mim, tudo aquilo que me seria cobrado, Jesus as cravou na cruz e pagou por elas. Todos os pecados que me seriam imputados, Jesus tomou para si e redimiu-me. E pagou por estes pecados no meu lugar. Então a graça ela não é barata. É por isso que nós precisamos, uma vez justificados, uma vez salvos, uma vez alcançados pela graça, empenharmos-nos na direção que o Senhor nos chama. Jeremias tem um texto lindo, que inclusive tem uma música muito bonita feita a partir desse texto, que é assim: pela cruz atraiu-me com seu, eu não sei se é misericordioso amor ou afável amor, que está em Jeremias. Eu não me lembro assim o texto ipsiliteri, mas a ideia é essa: Jesus nos atraiu através do amor que ele demonstra por nós na cruz para um chamado de uma vida diferente, de uma vida distinta. E a partir do momento que nós passamos pela justificação e que nós reconhecemos a nossa condição de pecador, que a gente reconhece que não há nada que a gente possa fazer, né, para ser salvo, não há nada que a gente possa fazer para que Deus nos ame menos e não há nada que a gente possa fazer para que Deus nos ame mais. Não tem nenhum esforço humano capaz de justificar, né, a nossa tendência pecaminosa diante de Deus, que a gente reconhece que só por intermédio de Cristo nós podemos ser salvos. Nós precisamos então começar uma caminhada na direção que o Senhor nos chama. E isso é deliberadamente um ato de obediência. Nós somos chamados e nós obedecemos esse chamado. Nós tomamos então, depois dessa justificação, a nossa condição de servos de Cristo e passamos a obedecer. Então, a introdução da revista vai nos falar sobre a salvação nesses termos. Primeiro, nos fazer lembrar da importância da centralidade de Cristo nessa narrativa. A Bíblia vai dizer que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Todas as coisas foram feitas por ele, por intermédio dele, para ele. Então, ele é a centralidade da narrativa, ele é a centralidade da nossa vontade, ele é a centralidade, o fundamento da igreja. É ele e a sua mensagem, a mensagem de salvação, de esperança das boas novas, a mensagem de amor que tem na sua cruz. E é por isso que nós precisamos reagir a esta mensagem, a este chamamento, indo em direção ao Senhor, de forma obediente, reconhecendo-nos como, a partir deste momento, filhos e servos, para que a gente possa viver a dimensão desse evangelho vivo que Cristo vem nos propor.
Para isso, ele nos chama a atenção para que a gente pense a salvação sobre alguns aspectos. O primeiro aspecto é que a salvação é obra de Deus. É obra do Deus soberano. E aí a gente vai para aquela dicotomia que sempre existiu, a lei e a graça. Sempre o mesmo discurso, que quem é da lei é muito rígido, quem é da graça acha que pode tudo. Eu já preguei algumas vezes na igreja sobre esse falso entendimento. Você nunca vai conseguir ser salvo pela lei. Porque para você ser salvo pela lei, você precisa cumprir todos os mandamentos. Então, se tem 100 mandamentos, você obedece 99 e um deles você não consegue cumprir, você é condenado. Não existe esforço humano capaz de te fazer experimentar a salvação. A lei não dá conta. A lei não obedece os critérios, ela não é suficiente. Ela existe antes do advento de Cristo, para nós não nos afastarmos irremediavelmente dos planos de Deus, da presença de Deus. E a gente consegue ver isso muito claro no Antigo Testamento. Então, a narrativa do Antigo Testamento ela é cíclica. Ela começa com o povo sob a direção de Deus, em contato com Deus através do sacerdote, cumprindo, né, as suas obrigações para com Deus, sentindo o cuidado, o amor de Deus. E aí eles chegam no lugar. Quando eles chegam no lugar, que eles se acomodam naquele lugar, né, quando eles começam a criar raízes, eles se afastam de Deus. Aí eles começam a amar outros deuses, seguir outros deuses, ter um comportamento completamente distinto à ética de Deus. Aí o que é que Deus faz? Levanta um salvador, levanta um herói, levanta aquele que vai novamente fazer com que o povo retorne para a presença de Deus. Antes disso acontecer, muito provavelmente o povo está em sofrimento. Ou ele perdeu uma batalha, ou ele foi feito escravo, ou ele foi levado cativeiro para longe de Jerusalém. Sempre a mesma narrativa. Aí esse herói chega, ele liberta o povo, ele reconduz o povo à presença de Deus. Aí o povo está lá celebrando, feliz na presença de Deus, cumprindo tudo direitinho. Aí vai para outro lugar, ou para outro momento histórico, começa a se acomodar. E aí o que é que acontece? Tudo de novo. Se afasta de Deus, sofre as consequências, Deus tem que levantar um libertador. O Antigo Testamento todo é uma narrativa que nos prova que a lei não é suficiente. E é por isso que Cristo vem. É por isso que a salvação em Cristo vem. E ela vem como obra de Deus soberano. Eu já falei em outras mensagens aqui, é um texto que tem em Apocalipse, se eu não me engano, Apocalipse 13, né, que diz que o Cordeiro de Deus havia se sacrificado pelo mundo antes da criação dos tempos, antes da criação do mundo. E a gente tem a dimensão do amor de Deus, do cuidado dele conosco. Quando a gente lê uma coisa dessa, é impossível não se sentir tocado, sabendo que Deus nos cria, mesmo correndo o risco que a gente se afaste dele, da sua presença, esse amor imenso. E como no Antigo Testamento todo nós vimos o seu agir para se aproximar novamente da humanidade, cuidar da humanidade, relacionar-se com a humanidade. E como Cristo vem como a tentativa eficaz e única, o Cordeiro que pode tirar o pecado do mundo, e ele se sacrifica por nós, e essa graça nos alcança. E as pessoas, então, que defendem a lei, né, que estão muito voltadas para o entendimento do Evangelho como um conjunto somente de comportamentos, daquilo que eles consideram um testemunho louvável, tem esse grande problema para resolver, porque a lei não é suficiente, mas eles acusam aqueles que vivem sobre a égide da graça de serem permissivos, de serem liberais, de serem pessoas que não valorizam o preço que foi pago. Eu já falei outras vezes na igreja que a gente tem uma falsa ideia de que a graça é permissiva. Na verdade, a graça
ela aprofunda a lei. Por quê? Porque você só pode ser condenado de homicídio se você assassinar uma pessoa. A lei é assim. Você assassina, ou você tem uma ação que tem como objetivo o assassinato de uma pessoa e por motivo qualquer esse assassinato não foi consolidado. Então, quando é que eu sou culpável e elegível para sofrer uma punição de homicídio? Eu fui lá e eu matei uma pessoa, ponto, eu vou ser punida por homicídio. Ou eu cometi uma ação que terminaria na morte dessa pessoa, mas por algum motivo não ocorreu. Eu saí da minha casa armado, eu queria matar uma pessoa, eu atirei nessa pessoa, mas por uma ação, seja do colete de prova de balas que ela estava usando e eu não sabia, seja por uma intervenção sobrenatural que na hora que eu atirei, bateu lá numa plaquinha de uma corrente que ela tinha, que já aconteceu, né? Em alguns momentos da história já aconteceram esses milagres e ela não morreu. Ou na hora que eu dei o tiro, ela moveu o corpo de uma forma que não atingiu nenhum órgão importante e depois de uma cirurgia ela sobreviveu. Então eu sou condenada. Mas se eu faço isso na minha cabeça, eu queria tanto que fulano morresse. Eu planejo a morte dele, mas eu não executo. Eu não sou punida. A graça vai dizer que aquilo que a gente sente e a intenção como a gente faz, ela é cabível de escrutínio. Jesus vai dizer, se no seu coração você odeia seu irmão, você já é um homicida. Você não precisa pegar um revólver para matar ele. Se você odeia ele, se você acha que a existência dele deveria acabar, terminar, ou se você quer impingir a ele sofrimentos atrozes, você já cometeu o crime na intenção do seu coração. Ele vai dizer também, olha, se você olhar, você é casado, você olha para uma mulher desejando ela sexualmente, na sua cabeça você cria toda a cena, você executa toda a cena, mesmo que você não tenha encostado em um fio de cabelo dela, você cometeu adultério. A graça aprofunda o alcance da lei. Mas a graça também compreende a nossa humanidade. E talvez esse seja o grande fio da questão. É que a gente não compreende a nossa humanidade. Deus consegue compreender a nossa humanidade mais do que a gente. A gente quer julgar o outro pela nossa medida. Então, se eu consigo passar por essa existência sem roubar nada de ninguém, sem ser desonesto e tomar nada de ninguém, então a pessoa que não faz isso, eu acuso. E ladrão bom é ladrão morto. Acreditem, tem alguns irmãos da gente que dizem isso. Coitado de Jesus, né? Acusado lá na cruz como um desordeiro social, promove a desordem social, acusado de conspiração contra o império, porque se dizia rei dos judeus, e coitado mais ainda do ladrão que estava do lado dele. Imagina se ladrão bom é ladrão morto, quando ele está lá dizendo, Senhor, quando fores ao paraíso, lembra-te de mim. Jesus diz, vou lembrar não, vai ficar aí. Vai ficar aí igual outro. Então a gente percebe, né, nesse comportamento, que entende a lei dessa forma leviana, tanto a pessoa que vive a graça assim, como a pessoa que julga o outro, achando que ele entende a graça assim, de forma leviana, de forma rasa, de achar que é permissível, porque às vezes ele não entende a humanidade. E Cristo, que conhece o nosso pensamento, antes que ele vire palavra, consegue entender mais a nossa humanidade do que a gente. A Bíblia diz que Deus sabe a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó. Então eu quero convidar aos irmãos a se permitirem pensar melhor.
Não é que nós estamos vivendo um momento em que tudo é relativo, mas é que nós já vivemos um momento que um irmão que foi visto tomando uma tubaína na rua foi expulso porque ele estava bebendo. Ele está onde agora? Ele faz parte de que corpo? Como é que o Espírito Santo trabalha na vida dele? Então a gente comemora esse tipo de comportamento como se fosse bom. Porque na nossa mentalidade humana, quem errou precisa ser punido. Se quem errou precisa ser punido, a gente não ia ser salvo. Cristo não viria aqui nos salvar, porque a Bíblia é muito clara. Nós tínhamos dívida. Você lembra de nota promissória? É isso que a Bíblia está falando. Havia uma cédula, havia uma nota promissória que a gente assinou e que seria cobrada. E Jesus veio e pagou no seu lugar e no meu lugar. E eu não merecia e você não merecia. Mas quando a gente olha para o irmão, a gente quer que ele seja punido. Uma das grandes críticas dessa linha que diz que a gente está vivendo uma graça barata é: não se expulsa mais ninguém da igreja. Não se elimina, não tem mais eliminação na igreja. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Roberto, que tem esse entendimento, porque ele sabe que você não pode curar um enfermo fora do hospital. Ele tem essa visão misericordiosa que você não tem como administrar tratamento na vida de uma pessoa que está longe do local de cura. E se o hospital cura o nosso corpo, a gente encontra a cura na comunhão com o outro, dentro do corpo, dentro da igreja, que foi uma coisa que nós já discutimos várias vezes aqui. Como é importante para o desenvolvimento da maturidade da vida espiritual nós pertencermos a um corpo, nós estarmos convivendo com outras pessoas que aceitaram a Jesus, que entendem que precisam viver o evangelho vivo, que compartilham a sua caminhada de fé, que compartilham as suas histórias, que no momento de sofrimento estão juntos, que no momento de milagre vão lá e ouvem, se alegram com a alegria do outro. Mas a gente precisa entender que a decisão de quem é salvo e quem é condenado não é nossa, é de Deus. E a decisão de quem é salvo e quem não é salvo também é de Deus. E a Bíblia é bem clara quando ela diz: a vontade do Pai é que ninguém se perca, a graça é para todos. Mas sim, Umi, então se eu vivo sobre a égide da graça, eu posso fazer tudo? Claro que não. Se você acha que você pode fazer tudo, você não entendeu nada. Eu recomendo você que volte lá, né? Nem para lição 1, eu volte lá, olha, quando a gente ainda era aluno de irmã Ruth, há 30 anos atrás. Volte para a base e entenda que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É daí que surge esse entendimento. Mas não é o que a Bíblia nos diz. A Bíblia nos diz, e eu vou repetir novamente, que a vida do cristão se divide em 3 fases. Você é justificado ou salvo, ou seja, a mensagem de salvação chega até você. Você é, a partir desse momento, convidado a desenvolver, a amadurecer a sua espiritualidade. E como é que se faz isso? Através de um processo chamado santificação. O que é santificar-se? Eu vou dar um exemplo para vocês. É como você ter uma roupa branca, muito encardida. Aí você lava uma vez, ela fica um pouco menos. Aí você lava de novo, ela fica um pouco menos. Lava de novo. Até o dia, sei lá, na 20ª lavagem, que ela está branca. Esse é o processo de santificação. A Bíblia diz que nós vivíamos no lamaçal do pecado. A nossa cabeça usa a lógica do pecado. Por isso que quando Paulo fala de armadura, ele fala que o capacete é da salvação. Às vezes a gente é salvo, a gente precisa botar o capacete da salvação, porque a nossa mentalidade ela ainda é do lamaçal do pecado. Você pensa ainda como alguém que está lá no lamaçal do pecado. Então, santificar-se é fazer com que essa sua forma de pensar o mundo, de ver o mundo, de viver no mundo, se afaste cada vez mais do lamaçal do pecado e se aproxime cada vez mais da mente de Cristo, da estatura do varão perfeito, que é a alegoria
que é a ilustração dessa revista, da capa da revista, Prosseguindo para o Alvo. Paulo diz que a santificação é como correr uma carreira, é como você preparar um atleta, pegar uma pessoa sedentária que nunca fez exercício e começar a fazer exercício com ela, até que ela comece caminhando, depois ele faça uma marcha, que é uma caminhada com ritmo, depois ele comece a correr, depois ela vai correr 5 km, depois até chegar à meia maratona. Quando ela chega à meia maratona, corre, mais exercícios de corrida, corrida com a apneia, corrida de tiro, corrida e vários tipos de corrida, até que ela crie, né, a resistência física, a capacidade respiratória para correr a maratona. Isso é o processo de santificação. É se afastar desse eu natural, eu carnal, e se aproximar cada vez mais do eu, estatura do varão perfeito, mente de Cristo. Toda pessoa que é justificada por Cristo, que é alcançada pela salvação, é convidada. E uma santificação me leva para o céu? Não. A Bíblia diz que Cristo veio religar, refazer a sua relação com Deus. E uma vez que você foi salvo, você é salvo. Mas não é justo sob que perspectiva? Veja bem, se eu entendo que toda vez que eu faço uma coisa errada, eu perco a minha salvação, então essa salvação depende de mim. Se eu acho que uma coisa que eu faço me faz perder a salvação, então a salvação é uma obra minha. E a Bíblia não nos diz isso. Então você não acredita no poder de Cristo. Porque a salvação é uma ação que foi desenvolvida, impetrada por Cristo. Então a cruz de Cristo não tem poder. Então o sacrifício de Cristo não valeu de nada. Se toda vez que você faz uma coisa errada, pensa uma coisa errada, você perde a sua salvação. Então a salvação vem de você, ela não vem de Cristo. E a Bíblia nos diz que nós recebemos salvação de graça, por um preço que foi pago por Cristo, que não há obra que faça a gente ter salvação, para que ninguém se glorie de ter sido salvo por si mesmo. Então, com ou sem santificação, se Cristo te salvou, você está salvo. A santificação serve para quê mesmo? Para você viver o evangelho vivo. Para você conseguir entender a dimensão do que Cristo fala quando ele diz que eu vim para que você tenha vida e vida abundante, para que a sua vida tenha sentido, para que a sua existência tenha um sentido, faça sentido para você e faça sentido para o outro e faça sentido para a sua comunidade. O processo de santificação é um processo que salva a sua vida. Aqui, todo mundo que está nesse processo de santificação faz sacrifícios, mas é mais feliz. Cada vez que você se aproxima mais de Deus, que você se relaciona mais com Ele, que você aprofunda essa relação, mais feliz você se sente, mais sentido tem na sua vida, mais as coisas fazem sentido, mais rapidamente você se sente confortada, consolada, mais vezes você sente a presença de Cristo, de Jesus na sua vida. E aí há uma última ação que depende de Deus, que é a glorificação, é quando nós realmente teremos a estatura. A Bíblia diz que nossos corpos serão glorificados quando nós estivermos frente a frente com o nosso Mestre. Então a gente precisa entender que todo o processo da vida do crente é obra de Deus e de um Deus que é soberano. Mas a revista continua e ela vai dizer sobre as evidências da salvação. Como é que eu sei que eu sou salvo? Como é que isso se confirma? Há uma certeza que nasce no nosso coração quando a gente é salvo. Eu me lembro muito de Rosevaldo falando sobre isso. Como é que pode crente ter medo de não ser salvo? Ficar aqui no dia, né, no dia do juízo final? Uma vez salvo, você é salvo, tenha essa certeza no seu coração. Eu me lembro muito de Rosevaldo pregando sobre isso. Mas a revista vai dizer que há indícios que confirmam a salvação no nosso coração.
A primeira coisa é o compromisso com essa salvação. A gente entende o quão precioso é a salvação. A pessoa que é salva, a pessoa que olha para a sua própria imagem e vê o pecador que é, entende que não pode fazer nada para mudar essa situação e olha para Cristo, para a cruz de Cristo, e na cruz de Cristo enxerga a esperança, enxerga a vida, enxerga a transformação e aceita que a única forma de ser salvo é através da mediação de Cristo, ela entende o quanto isso é precioso. A pessoa que deve uma grande quantidade, tendo essa dívida paga, ela sabe o valor do pagamento dessa dívida. E ela passa a ter um compromisso com isso. Então, se você é salvo, você tem um compromisso com essa salvação. De igual forma, a revista vai dizer que há uma demonstração de temor e tremor, que vem exatamente da consciência do que é isso, da salvação, da consciência da sua condição de pecador. Então, quando a gente se aproxima de Jesus, a gente se aproxima com temor, com reverência e com tremor, porque a gente sabe da nossa condição de pecador. Então, isso é uma evidência. Quando você consegue compreender a centralidade do papel de Cristo na sua vida e a dimensão que Cristo tem na sua existência. Quando a gente entende isso, quando a gente entende, e o irmão Lázaro vai dizer, né, ele vai cantar uma música, ele vai compor uma música que diz isso de forma muito, muito franca, né? A minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, tudo é do mestre. A gente ganha serenidade e segurança. É o que Paulo, o próprio apóstolo Paulo diz nessa carta, para mim o morrer é lucro, viver é Cristo. Ele diz, não tenho a minha vida em nada por preciosa. Eu tenho a serenidade e a segurança de que a minha vida está guardada. Tem um momento que ele vai dizer assim, eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que ele é capaz de guardar o meu tesouro até o dia final. A minha vida pertence a ele. Uma vez que você encontra com Cristo e você compreende a sua condição de pecador, você assume o compromisso com o seu processo de santificação. Porque é impossível não se sentir sujo diante da santidade de Deus. Não se sentir inadequado diante da santidade de Deus e não desejar tirar do seu coração essa sensação de inadequação, de pecaminosidade, de não estar limpo diante dos olhos de Deus. É daí que nasce o nosso compromisso com a santificação. É a necessidade de, nessa relação que a gente vai estabelecendo com o Senhor, estar cada vez mais confortável, se sentindo um pouquinho mais adequado, se sentindo um pouco menos temeroso, porque aí sim, um esforço, uma ação, uma proatividade sua em ir em direção ao chamamento do Senhor, ao chamamento desse evangelho vivo, dessa vida de retidão que nós já falamos aqui também. E quando eu experimento isso, tem uma coisa também que vai trazer essa certeza, essa evidência inconfundível da salvação na minha vida, é a necessidade de compartilhar essa mensagem. A necessidade de compartilhar com as pessoas que eu amo, que eu não amo, que eu conheço e que eu não conheço, que existe essa possibilidade de existência. De uma existência em que Cristo é o centro, em que a dimensão da espiritualidade é a mola propulsora, é o cerne, é o centro, é o princípio, é o pilar dessa vida, que é uma vida que ganha sentido, que é uma vida que tem outra dimensão. Então, como eu estou tão feliz, tão segura, tão reverente com esse presente que eu recebi, eu quero compartilhá-lo com outras pessoas. E é isso que a lição vai falar, que é desenvolver a salvação, é ter consciência de todas essas coisas, consciência de que a salvação não vem de você, ela é dom gratuito de Deus, ela é graça. E uma vez que eu recebo esse presente tão precioso, há confirmações no meu coração, há chamamentos de Deus para que a minha vida tenha sentido dentro
dessa perspectiva de vida. Então, o que eu espero, meus irmãos, é depois de termos falado sobre tantas coisas, que você faça um exame e diga assim: essa certeza surge no meu coração? Eu tenho essa certeza no meu coração? Eu consigo entender o quão precioso a salvação, encontrar-me com Jesus, foi para a minha vida? Eu consigo enxergar isso como divisor de águas na minha existência? Antes de Jesus e depois de Jesus, eu consigo ainda ter reverência diante desse momento? Eu consigo sentir essa paz que Cristo fala, que excede todo entendimento, essa serenidade, essa segurança. Eu consigo me comprometer em ser uma pessoa melhor, em ser um filho que dá mais orgulho a Deus. Eu tenho vontade de compartilhar essa mensagem. Eu estou no caminho certo do desenvolvimento da minha espiritualidade? Eu espero que as respostas todas sejam sim. E que, se não forem, você encontre nessa lição ferramentas para te ajudarem a responder sim a todas essas perguntas. Espero também que no próximo domingo você esteja aqui para a gente continuar os estudos dessa revista que tem nos edificado tanto. Tenham todos uma boa semana e que Deus os abençoe grandemente.